Exercício 11. Esboce o gráfico das funções no plano cartesiano e determine o seu conjunto, imagem, amplitude e o período de cada função. Então, antes de desenhar, de esboçar no gráfico, é mais simples, até para ajudar a gente mais tarde, determinar o período, a amplitude e a imagem. Por quê? Qualquer função do tipo periódica seno ou cosseno vai ter sempre essa cara aqui, ó, f de x igual a mais p vezes o cosseno de c vezes x mais d. Observa que aqui é o seguinte, os valores de a, b, c e d podem variar, tá? Nesse caso eu usei o cosseno porque a função é cosseno, mas a mesma coisa vale para o seno, tá? O negócio é o seguinte aqui, o a é um número que vai somar antes ou depois do cosseno, que nesse caso não tem nenhum. Então, nesse caso, o parâmetro a é zero. O b é o que está multiplicando o cosseno. Não tem ninguém multiplicando o cosseno está sozinho aqui. Então, b é igual a 1, porque o fator neutro da multiplicação é o 1. Tá? O d é o que soma dentro do cosseno. Tá? Dentro do cosseno soma um número. Nesse caso, ninguém é somado aqui. Tá? Então, o d também é zero. O c é o que multiplica o x. Tá? O c sim a gente tem, que o c vale 3, porque está cosseno de 3x. Então, o c vale 3. Vamos relembrar ali o que cada parâmetro muda, tá? O parâmetro a, que é o que soma com o cosseno antes ou depois, ele desloca verticalmente, então para cima ou para baixo, o gráfico em a unidades. Então, se for 2 mais o cosseno de x, ele vai deslocar para cima 2 unidades. Se for menos 3 mais o cosseno de x, ele vai deslocar para baixo 3 unidades. Então, o a positivo desloca para cima, o a negativo desloca para baixo. Tá? O parâmetro b, ele altera a amplitude, ele aumenta se o b for maior do que 1 ou diminui se o b for menor do que 1. Tá? Ele aumenta a amplitude da função. Tá? Então, a amplitude máxima ali, de um cosseno ou seno comum, sem esse, com b igual a 1, né, é 1. Por quê? O cosseno vai de menos 1 a 1 e o seno vai de menos 1 a 1. Esses são os mínimos e máximos. Então, a amplitude é 1. Se tem um número multiplicando esse cosseno ou esse seno, essa amplitude aumenta. Tá? O parâmetro c, que é o que multiplica o x dentro do seno ou do cosseno, ele altera o período da função. Então, o que é o período? O período é o intervalo que a função vai oscilar e voltar no mesmo ponto que ela estava inicialmente. Tá? Então, é a distância entre dois pontos de máximo ou de dois pontos de mínimo. É o tempo, o período que ele demora para oscilar completamente e voltar no mesmo ponto. Tá? E o parâmetro d, ele desloca horizontalmente o gráfico. Então, ele desloca na horizontal, né, para frente ou para trás o gráfico, em d sobre c unidades. Tá? Ou para a esquerda, se o d for maior do que zero, ou para a direita, se o d for menor do que zero. Tá? Então vamos voltar lá. No exemplo A, o A não vai ser levado em consideração, o B também não e o D também não. Só o C, tá? Porque o C vale 3. Então vamos lá. Aqui nesse caso, a gente tem que o C é igual a 3. Como que eu acho o período de uma função senoidal ou cossenoidal? O período vai ser sempre 2π dividido por c. E por que é isso daqui, tá? Pelo módulo de c, porque se o c for negativo, tem que usar o valor positivo. Nesse caso, o c já é positivo, então vamos usar o c positivo mesmo. E por que é 2π sobre c? Lembra que um círculo completo é 360 graus, ou seja, 2π radianos, tá? Então, se o c for 1, é 2π dividido por 1, então 2π. Esse é o período comum de uma função seno ou cosseno. Como nesse caso o c não vale 1, vai ser 2π dividido por 3, tá? Então é 2 terços de π. Esse é o período que essa função tem. O que isso significa? Que a cada 2 terços de π, a função volta no mesmo ponto que ela estava antes, correto? Então, a gente já achou o período da função, que é 2π sobre 3. Vamos achar agora a amplitude. A amplitude
é o valor máximo que o cosseno tem, tá? Porque ele sempre começa em zero, né? E vai até um valor máximo, tá? Este valor máximo vai ser o que multiplica o seno, que é o b. Nesse caso é 1, ninguém multiplica o seno, então o máximo que vai ser 1, tá? Então a amplitude também é 1. O conjunto imagem. O conjunto imagem, ele vai definir em quais posições que esse cosseno varia, tá? Então, como a gente colocou que a amplitude é 1, o conjunto imagem desta função f é igual ao x, porque esse colchete ficou feio, ao x que pertence aos números reais, tá? Sempre vai ser aos números reais, nos nossos casos que a gente vai ver aqui, de menos 1 como mínima, menor ou igual a x, menor ou igual a 1, tá? Por quê? Lembra que a gente viu que ele vai de menos 1 até 1. Então, esses são os valores máximos e mínimos da função, correto? Então, a gente já achou a imagem, já achamos a amplitude, já achamos o período. E por que isso aqui facilita já a gente construir o gráfico da função, tá? Porque se a gente sabe que o período é 2/3 de π, a cada 2/3 de π a função vai se repetir, tá? Então ela tem que dar um ciclo completo em 2/3 de π, tá? Então vamos pegar aqui e vamos dividir essa função, tá? De 2/3 de π em 2/3 de π, certo? Aqui a gente tem que o valor de x é π, tá? 2/3 de π é menor do que π, eu estou dividindo 2 por 3, tá? Se aqui é π, como aqui dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, o primeiro é 1/6 de π, ou só π sobre 6. Aqui vai ser 2π sobre 6, que arredondando, né, que simplificando, é a mesma coisa que π sobre 3. Aqui seria 3π sobre 6, que simplificando dá π sobre 2, que já está ali. Aqui seria 4π sobre 6, que simplificando por 2, vai dar 2π sobre 3, que é exatamente o que a gente tem ali, tá? E aqui seria 5π sobre 6. Então, o que isso significa? Que de 0, que é onde começa, até o 2π sobre 3, essa função tem que oscilar e voltar no ponto original, porque o período dela é 2π sobre 3, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, tá? O cosseno, a gente sabe que o cosseno, ele começa em 1, tá? O cosseno de 0 vale 1. Então, aqui, o ponto máximo dessa função, que a gente já viu que a amplitude é 1, o cosseno sempre começa no ponto máximo dele, tá? A não ser que isso aqui ele seja deslocado, que nesse caso não vai ser, certo? Então o cosseno vai começar no ponto máximo dele, que é 1, e ele vai diminuindo, tá? Ele vai diminuindo de tal forma que ele tem que completar o ciclo completo e voltar em 2π sobre 3, tá? Então ele vai diminuindo até peraí que ficou feio. Ele vai diminuindo até chegar em 0, vai até chegar em menos 1. Deixa eu recomeçar, né? Até chegar em 0. Aí ele vai até chegar em menos 1. Aí ele volta até chegar em 0. Aí ele vai até chegar no máximo de novo, que é 1. Percebam que aqui, ó, ele foi lá para baixo, chegou no menos 1 e voltou outra vez no 1. Então ele completou um ciclo completo até chegar em 2π sobre 3, que a gente achou que era o período dele. Então desse jeito, achando o período antes, fica muito simples de achar como que a função se comporta, tá? Ela vai se repetindo de 2π sobre 3 em 2π sobre 3, tá? Observa aqui, nesse primeiro quadradinho ele foi de 1 a 0, então aqui também, de 1 ele vai no primeiro quadradinho até chegar lá no 0, tá? No segundo ele chegou no menos 1. Então, mais um quadradinho, ele chegou no menos 1. Depois, com mais um, ele voltou lá... Peraí que isso aqui tá horrível agora. Ele voltou lá pro 0. Mais um, ele voltou pro 1. Depois, baixou de novo pro 0. Depois, foi pro menos 1 de novo. Voltou para o 0. Foi no 1 lá em cima. Voltou no 0. E assim por diante. Observa que quando a gente termina de fazer essa função, a gente percebe
que ela está, ela é uma função periódica, ela está sempre se repetindo, tá? Então vamos recapitular aqui. O que foi feito? A gente achou os valores de A, B, C e D. Nesse caso, o único relevante era o valor de C, que está multiplicando o x, tá? Para achar o período, a gente faz 2π sobre C, então 2π sobre 3, tá? A amplitude, que é o valor máximo, é o valor do B, que a gente viu que era 1, vezes 1, porque o cosseno vai de menos 1 a 1, então a amplitude sempre é 1, tá? Como B é 1, 1 vezes 1 vai dar 1, então a gente achou a amplitude. A imagem são os valores dos quais o cosseno varia, tá? Ele vai de menos 1 até 1, então esses são os valores que ele varia, tá? Com base nisso, a gente consegue achar a função apenas sabendo que o cosseno sempre começa no seu máximo, tá? Então ele vai começar na amplitude máxima, que é 1, que a gente achou aqui, tá? E vai dar um ciclo completo e voltar no 1, que é o ponto máximo, em 2π sobre 3, que é o período dele. Por isso que é importante achar o período e a amplitude antes de esboçar o gráfico, porque fica muito mais simples, correto? Sabendo disso, eu sei que ele vai descer até lá embaixo e voltar até lá em cima quando ele estiver no 2π sobre 3, certo? Uma questão um pouquinho mais complicada, mas que se vocês forem voltando para revisar o que foi feito, tem como fazer.